Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Simples e Certeiro. Hoje, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, e ontem, na quinta-feira, o presidente Lula acabou sancionando aí a PL dos agrotóxicos, né? Isso já é um projeto de lei muito antigo, né? Também conhecido como Marco Regulatório dos Agrotóxicos aí, e alguns ambientalistas também chamam de PL do veneno. A questão é que a gente precisa colocar o que é isso, e é importante salientar que legislação federal de agrotóxicos hoje só tem uma, que é a 7802 de 84, e como ela é uma lei muito antiga, em 2002 veio o decreto 4074, que acabou fazendo aí todo esse processo de regulamentação. E isso está gerando um pouco de pano para manga, porque sim, foi sancionado, mas o presidente acabou vetando alguns trechos do projeto de lei. Por isso eu quero colocar aqui para vocês, né, uma informação atualizada, e a gente vai discutir um pouquinho como isso aí vai acabar afetando um pouco a realidade aí de nós, produtores, agricultores, enfim. O presidente atendeu ao pedido do IBAMA, contrário à transferência da fiscalização para o Ministério da Agricultura. Agora o projeto de lei volta para análise no Congresso e deve enfrentar resistência da bancada ruralista. 14 pontos da lei foram vetados. O governo alegou que eles são inconstitucionais e contrariam o interesse público. A mensagem enviada ao Congresso cita o princípio da precaução e os direitos à vida, saúde e ao meio ambiente para justificar o veto ao trecho que concentra no Ministério da Agricultura o poder de reanálise do risco dos agrotóxicos, excluindo a Anvisa e o IBAMA. A mesma explicação foi usada para barrar a extinção do modelo adotado desde 1989, que prevê a atuação das áreas de agricultura, saúde e meio ambiente no registro e controle dos produtos. O governo vetou também os trechos que tornam facultativa a participação de órgãos ambientais e agrícolas no processo de reanálise dos riscos dos produtos e que permitem o registro enquanto eles estiverem em reanálise. Citou ainda que a dispensa do nome da empresa titular do registro do agrotóxico e da advertência quanto à não reutilização das embalagens afronta o direito à informação. Já a criação de uma taxa foi rejeitada por orientação do Ministério da Fazenda. Segundo a pasta, a lei não traz parâmetros necessários para fixar o valor a ser cobrado. A nova lei dos agrotóxicos entra em vigor após mais de 20 anos de discussão no Congresso. O tema colocou em lados opostos a bancada ruralista, uma das mais influentes no parlamento, e ambientalistas que criticavam o projeto. Mas o debate ainda está longe do fim. A partir de fevereiro, após o recesso, os parlamentares terão que analisar os vetos do presidente Lula ao texto. Todos os pedidos para liberação de agrotóxico consideravam tem que ser o mapa, o Ministério da Agricultura, ou seja, a Anvisa e o meio ambiente, que tem uma importância fundamental, fica como se fossem meros consultores. Então, pessoal, o que está sendo falado aqui, na verdade, eu puxei um trecho para mostrar para vocês. Isso aqui eu tirei da Lei Federal de Agrotóxicos, tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, não é só o mapa, né? Não compete só o Ministério da Agricultura, mas existe também competências exclusivas do Ministério do Ambiente através do IBAMA, que é o seu órgão vinculado, e do Ministério da Saúde através da Anvisa. Então, aqui define o conceito de agrotóxicos, né? A lei, ela é muito específica, né, em relação a isso, mas vejam que compete, por exemplo, ao mapa a avaliação da eficiência agronômica. Então, sim, é preciso ter comprovação que o produto funciona. Quem faz isso é o mapa. Então, a parte que vai ser alterada aqui, no caso que o IBAMA entrou contra, né, vai tentar aí, derrubar esses vetos também, porque o monitoramento dos resíduos hoje nos alimentos, né, principalmente alimentos aí destinados à exportação, né, que a lei fala muito em LMR, limite máximo de resíduo, né? Hoje a competência do Ministério da Agricultura, juntamente com a Anvisa, para fazer essa identificação. Então, com esse veto do presidente, a ideia seria que passasse todo esse rol de competências, né, tanto do Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, né, que, por exemplo, seria o registro de agrotóxicos em uso em ecossistemas naturais, a parte dos registros de componentes, matéria-prima, né? Então, tudo isso aqui passaria a ser do Ministério da Agricultura, inclusive a própria questão da classificação toxicológica, né? Ali, questão de
enfim, né, do grau, né, tem a questão aí das cores também, né, então isso aqui tudo seria passado para o Ministério da Agricultura, né? Então é isso que está sendo questionado e por esse motivo, né, o IBAMA entrou aí com o objetivo de derrubar esses vetos, né? E agora nós vamos para a segunda parte, que é em relação a... 2. Permitir que agrotóxicos que estejam em reanálise, porque outros países, ou no próprio país da gente, foi descoberto que esses agrotóxicos causam danos à saúde, seja usado até que termine o processo de reavaliação. O Lula... Então, pessoal, o que acontece, ó? Isso aqui eu tirei da lei também, promover a reavaliação do registro de agrotóxicos e seus componentes e afins quando surgirem indícios de ocorrência de riscos que desaconselhem o uso, né, em outros países. Então, por exemplo, quando um agrotóxico, hoje a lei é bem clara, por exemplo, veio um agrotóxico lá do Emirados Árabes, né, e lá no Emirados Árabes, automaticamente o pessoal fez um estudo e resolveu bloquear a utilização desse agrotóxico, automaticamente é preciso que aqui o Ministério da Agricultura, seria no caso junto com o Ministério da Saúde, realizasse essa revalidação e deixaria esse agrotóxico suspenso, né? E com a aprovação dessa PL, entende-se que esse agrotóxico ele poderia estar sendo utilizado durante o período aí que o MAPA estaria realizando essa revalidação. Então, basicamente, dessa PL, né, os pontos aí que mais estão impactando são esses, né? Quando sanciona com veto, mostra a sua irresponsabilidade, o seu desconhecimento e claramente traz um viés ideológico, principalmente de algumas ONGs que trabalham contra o agronegócio brasileiro. Mas, com certeza, nós iremos apreciar, não a sessão do Congresso, esses vetos, iremos derrubar esses vetos e o Brasil, enfim, vai ter por completo uma moderna e segura legislação dos novos defensivos agrícolas. Pessoal, aqui o objetivo realmente desse vídeo é trazer essas modificações, né, sem aí questões políticas, né, cada um tem a sua opinião. O que a gente sabe é que sim, é preciso que haja uma fiscalização em relação ao uso desses produtos, é preciso que exista toda uma orientação para a tecnificação dos produtores, como é um processo que já está acontecendo aí, né, com alguns produtos. Então é preciso que isso seja sustentável. Já sabemos que o nosso mundo não tem potencial para produzir tudo alimentos orgânicos, a gente precisa dos agrotóxicos, mas reforço aqui, a gente precisa também saber utilizar essas ferramentas da forma correta. N exemplos aí já acabaram acontecendo recentemente de produtos que foram banidos pelo Ministério da Agricultura, né? Então o que acontece é que a gente tínhamos ferramentas muito eficientes, muitas delas com um custo ótimo, e simplesmente pela má utilização a gente acabou perdendo essas ferramentas, né? Então é muito importante que sim, que haja o controle, e deixo aqui agora a minha opinião. Eu acho que sim, é importante que o Ministério do Meio Ambiente, o fundamento das coisas, o fundamento do entendimento, né, a respeito de um tema é a integração entre as áreas. Eu defendo muito a interdisciplinaridade entre as áreas, né? Hoje você fala, por exemplo, com alguém que entende muito específico da área X, sai um pouquinho, o cara já não sabe o que ele está falando. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante, que, sim, o Ministério da Agricultura continue conversando com o Ministério da Saúde e com o Meio Ambiente e entre-se num consenso de modo que não prejudique o nosso agricultor, que isso chegue de maneira tranquila, que o produtor possa aplicar esse produto sem ter nenhum tipo de problema. E para isso a gente precisa de integração entre as áreas, que o pessoal pare de briguinha, que cada um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado, e que realmente venham a resolver o problema. Então aqui eu deixo a minha opinião. Isso aqui vai dar muito pano para manga ainda, vamos ver na sequência aí o que vai acontecer para que a gente consiga acompanhar a evolução aí dessa PL dos agrotóxicos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.